abrindo isso aqui pra ir aos poucos chamando as pessoas entrando. É porque eu sou ansiosa, não consigo esperar. Hoje a conversa vai ser com a Anne Rami. A Anne é uma ativista e a gente vai conversar sobre o feminino nos trabalhos manuais. Esse preconceito que a gente tem, que a gente aprendeu a ter com o trabalho manual, mas que com o passar do tempo teve uma nova abordagem, uma nova visão, né? Hoje a mulher ela consegue fazer política com o trabalho manual e antes era uma obrigação. E muitas mulheres ainda têm um pouco do preconceito, né, com o trabalho manual, que isso é uma coisa... Porque era uma coisa imposta, né? Era a única coisa que a mulher podia fazer era aprender a bordar, tricotar, fazer crochê, fazer o enxoval, essas coisas limitantes, né? Então, a gente conseguiu... Hoje é muito legal ver mulheres a Anne chegou. Ver mulheres numa posição moderna, né? Assim, de saber o que quer. Olá! Olá! Tudo bem, querida? Tudo ótimo, e você? Ótimo. Sabe, eu acabei de comer um salsão, então eu tô assim. Olha só, faz o quê? Eu também. Eu tava pensando que eu acabei de fazer um papo com a Dina Feldman, que era alguém que eu conversava há 10 anos, quando eu comecei a escrever meu blog lá há 10 anos atrás. E você também é uma pessoa com quem eu converso pela internet há 10 anos. Então eu fiquei pensando que legal, né? Hoje é dia de reencontrar a velha guarda da blogosfera materna. É. O tempo vai passando, a gente vai se modernizando, né? A gente vai. Não é que a gente seja antiga, claro, né? A gente já tá naquela fase que não pode mais se chamar de antiga, porque senão cola, e a gente acredita que é a mesma. Mas a gente vai pegando outras formas de atuar, né? Vai se ampliando, pronto, fica mais Total. bonito. Eu tô Eu estava tentando. falando que você, para mim, é uma representação do que a mulher ela pode ser, né? Você é uma mulher moderna, inteligente, ativista, sabe o seu papel como mulher, é mãe, faz trabalho manual, assim, você pegou vários estereótipos, assim, juntou e fez uma pessoa bem singular, né? Assim, é você. Então, essa coisa toda de trabalho manual, ela acaba me vindo, vem sempre. Há um tempo atrás a gente fez uma live também com a Cris, querida, estava aqui também, uma psicóloga, sobre o estigma do artesanato como profissão. Que às vezes a pessoa ela quer ser artesã, mas porra, cara, vai no banco pedir um empréstimo, se você fala que você é artesã, não te dão. Né? Agora, se você fala que é arquiteta, tá tudo certo. Tem essa, mesmo que uma ganhe mais do que a outra no final das contas, né? Tem esse estigma, né? Parece que a pessoa é burra, parece que a pessoa não tem cultura, não tem nenhum conhecimento, só sabe fazer aquilo, é limitada. Então tem essa questão. E quando a gente junta com mulher, a gente estava aqui, eu tenho uma pequena criação de feministas em casa, né? E aí elas estavam com uns livros aqui falando. E estavam falando da Simone de Beauvoir, por causa do curso novo, eu estava lendo, estudando mais, e, tipo, ela metendo pau no trabalho manual, né, que era um absurdo, ela tinha horror a isso, a mulher ter que fazer trabalhos manuais e achava uma perda de tempo e blá, blá, blá. E como hoje, talvez ela tivesse uma opinião diferente, né, porque a gente conseguiu ser profissional, fazer as escolhas e também, de vez em quando, fazer alguma coisa que é de mulherzinha, né? Que é mal visto, né? Assim, mas você vai ficar bordando uma coisa de mulherzinha, né? Sem valor. Mas não, a gente conseguiu fazer política com isso, montar negócios, sustentar famílias, gerar coisas por escolha, não só por necessidade ou obrigação. E como você tem essa coisa de gostar das coisas manuais também, e é uma pessoa extremamente inteligente, culta e colocada nesse aspecto todo do feminino e tal, eu queria que você falasse sobre isso. Ah, que delícia, que tema maravilhoso, é muito raro. Obrigada, primeiro de tudo, pelo espaço para conversar sobre isso. Eu acho que é natural que quando a gente reconhece que a gente faz parte de um sistema de opressão no papel da vítima e que existem traços, padrões que se repetem para aquele papel, é natural que a gente se revolte com aqueles traços e com aqueles padrões.
E é um pouco Uhum. assim que eu vejo a revolta da, do feminismo, bem entre aspas, com as manualidades, com certos detalhes do arquétipo feminino, e entre eles a maternidade, né? Então, Uhum. não só os trabalhos manuais, como o serviço doméstico e até a própria maternidade caíram aí por um tempo numa vala de serem o motivo para lutar, a razão pela qual a gente luta contra. E na Sim, verdade eles sim. não são exatamente a É, fonte, né, do problema. Eles estão ali entrelaçados porque sim, serviram de ferramentas de opressão para as mulheres. Como você bem disse, né? Num mundo há 100 e poucos anos atrás, onde as mulheres não eram permitidas acessar a cultura escrita, elas não podiam aprender a ler, mas a elas era permitido bordar. Então é natural que você fale, ai, droga, bordado é uma porcaria e essas artes, não quero distância dessas artes manuais sim. e quero acessar o mundo intelectual que os homens acessaram. Isso parece Uhum. natural para aquele lugar. Sim, sim. Mas não é mais assim, né? Acho que mudou bastante coisa. Não estou dizendo que, uau, estamos emancipadas. Não. Mas temos espaço hoje em dia suficiente, não para todas as mulheres, evidentemente. O mundo é muito diverso no lugar, né? Onde cada uma está podendo agir hoje em dia. Mas estamos aqui hoje, né? Com acesso à internet, alfabetizadas, muitas de nós com ensino superior. E já podemos discutir a partir de um lugar onde as artes, as manualidades, os serviços domésticos, a maternidade são espaços também de potência. Uhum. E aí é um pouco isso que eu tenho discutido. Na maternidade, eu discuto assim. Eu inventei um jeito de poder conversar sobre isso, que é traçar uma linha entre o que é potente e o que é servil. Então, isso me incomodava muito dentro do feminismo, que as pessoas achassem que a maternidade em si era um espaço horrível de opressão, porque não era Sim. coerente com o que eu sentia da potência de ser Uhum. mãe. Claro que é um espaço de opressão, não estou discutindo isso, né? A gente sabe que a gente ganha menos, a gente sabe que a gente tem Sim. diversas questões ligadas à maternidade. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca tinha me sentido tão poderosa na vida depois, quando amamentei ou parei meus filhos. A relação que se Uhum. estabeleceu entre eu e os meus filhos era uma relação de uma profundidade humana que eu nunca tinha experimentado. Então, era muito difícil que eu me conformasse com essa ideia de que maternidade era opressora por si só. Então, eu tracei essa linha. A maternidade servil e a maternidade potente. O que querem que a gente exerça é de verdade um espaço de servidão, né? Que você põe o neném no mundo, cuida dele, ganha menos, não reclama. Maternidade servil. Só que eu prefiro ficar na maternidade potente. E eu acho que para a área de crafts, artesanato, arte e, enfim, até serviços domésticos, tudo isso podia ser olhado a partir dessas duas perspectivas. Porque não tem nada mais humano do que fazer artes manuais. Não tem nenhuma. E antigo, né? E antigo. Isso, o homem começou a fazer isso quando É, ele se deu conta dele, né? Da existência que ele precisava de coisas, né? E começou, dali foi. até o que eu sei, os primatas não produzem arte, né? Eles desenvolvem ferramentas. Foi a Jane Goodall que descobriu isso. Inclusive, é maravilhoso descobrir a história dela, porque ela mudou o jeito que a humanidade olhava para si mesma, né? Quando ela descobre que os primatas desenvolveram ferramentas. Mas arte eles não fazem, quem faz é a gente. Então, é um lugar muito caro para mim. É muito querido esse lugar do artista, do artesão, da tiazinha que faz crochê para botar no encosto do sofá, sabe? Esse lugar é muito querido, porque ele nos conecta com tudo que é de humanidade e de ancestralidade da gente. Então, É um cuidado, né? Muitas vezes é um cuidado, né? eu não É aceito, uma... ou seja, per se, um lugar diminuto. Eu entendo que foi usado assim, mas não é. Sim. E até tem aquela coisa do te chamarem, isso são trabalhos do tempo da vovó.
Porque eu acho que teve uma vala aí da vovó que era obrigada a fazer, que só tinha essa opção, né? O colégio dela normalmente era um colégio de freira, era um colégio interno, ela tinha que aprender a bordar e lá, lá, lá. E aí ela teve filho, e aí ela não queria que a filha de jeito nenhum soubesse fazer nada manual. É muito interessante que algumas falavam assim. Eu tenho umas amigas que a mãe e a avó comentavam assim: não, você não tem que aprender a costurar, você tem que estudar e ter uma profissão. Que era uma coisa, você via que era um horror à habilidade manual, né? A fazer essas coisas, a bordar, a fazer crochê, a fazer essas coisas, porque para elas era limitante. E Hum. aí eu acho que houve essa vala aí, que o trabalho manual ficou durante o tempo para virar a coisa da vovó, né? E aí hoje ele já não é mais a coisa da vovó. Eu lembro que há 10 anos eu ainda ouvia a coisa da vovó. Hoje eu já não escuto mais. Hoje já está desatualizado. Hoje já é uma coisa que, tipo, as minhas filhas, que têm 20 anos, elas fazem corriqueiramente, normalmente, e em nenhum momento nem pensam que isso é algo que as diminui. Pelo contrário, ainda acham até muito poderoso sentar com um pedaço de pano ali e fazer um bordado, uma coisa assim diferente. Elas acham incrível. Hum. Então tem essa... A gente, eu acho que a gente acabou criando, acho que tem uma geração talvez um pouquinho antes da gente e um pouco da nossa também, acho que a gente tem a mesma idade, né? E que tinha um horror mesmo ao trabalho manual. Associava o trabalho manual a uma mulher que não tinha escolha, que não fazia nada de produtivo, né? Que não... É, Uma submissão. Era tem uma que, mulher submissa. tem que cruzar tudo isso também com bom, com o patriarcado, sem dúvida, né? A gente explorou um pouquinho essa ideia de que as mulheres foi negado a participação, né? Social, econômica, política, cultural na história da civilização. O patriarcado, ele é a história da civilização, né? Do que a gente conhece por civilização. Então tem esse fato. E também foi negado às mulheres o espaço na construção do capitalismo, né? Entre aspas, aqui esse sistema que a gente vive hoje. Porque daí o que vira de valor? O que é industrial. E o que é produzido em larga escala, e especialmente o que traz um lucro, que é o lucro do capital. Porque o que a gente precisa entender é que o capitalismo ele não se interessa em manter a vida, o conforto, Uhum. as Sim, coisas. Ele é um sistema predatório, né? Ele é o sistema do lucro máximo. Não basta lucro, tem que ser o máximo do lucro. É por isso que sim. a natureza está acabando, é por isso que os trabalhadores estão sempre em estado de opressão. E a mulher ficou nesse outro lugar também, que nem para essa péssima festa ela foi convidada, né? Então, Eu acho que ser mulher e mãe ainda é estar no fim da fila com tipo, estão cagando e andando pra gente, né? O mundo se fez de uma forma em que mulher e criança é a última opção e foda-se. Não me atrapalhem, me sirvam. é lógico que existe, assim, uma indústria da arte, e aí isso daí dialoga um pouco com um sistema que é mais comercial, né? Os artistas... Existe um mercado de arte, sempre existiu, né? Mas isso está bem mais ligado, a gente sabe na história da arte o quanto isso foi um palco para homens, né? Quem conhece a história de Camille Claudel, quem conhece a história das mulheres artistas, sabe que para elas as coisas nunca foram dadas e simples, né? Do jeito que foi. Isso vem Sim. mudando, né? Hoje eu acho que o mercado de arte é muito, muito, muito mais aberto para mulheres, mas ainda assim as mulheres funcionam se são essas artistas que estão no circuito e fazendo muito dinheiro no espectro do Sim. lucro máximo com aquilo. Então ainda tem Sim. algo muito forte com o capitalismo. Quando você é aquela que produz para si, para a família, ou numa pequena empresa, ou numa coisa que não está pautada no lucro máximo, aí já não tem tanto valor, porque parece aquela coisa de mãezinha, né? Sim. O que acontece muito nessa lógica perniciosa que a gente vive é o seguinte: mesmo com as pessoas mais privilegiadas, tá? Que eu vou considerar a gente um grupo de privilegiado, a gente é de uma classe média, a gente teve acesso universitário, parará. Então, chega no momento que você, em tese, está lá na sua carreira, você tem seu filho, sua carreira acaba, né? Em tese. Uhum. Ou você vai fazer difíceis escolhas de manter a sua carreira e não vivenciar
a tua maternidade, ou você vai fazer difíceis escolhas do contrário, vivenciar a maternidade e abdicar da sua carreira. Qualquer pessoa que fala que não, eu mantive as duas coisas e foi ótimo, tranquilo, não é verdade, porque é irreconciliável. Como, né? Não é verdade. Sim. Assim, tudo Não é, não é. É que ela ainda não percebeu que ela vive uma mentira. É o que ela conta para se acalentar. não, e tudo bem também. Talvez para. Enfim, eu não quero julgar as pessoas individualmente, mas Não, né? É que a gente sabe que na hora, chega uma hora que as coisas apertam, né? Que você, em algum momento, você fala assim, caralho, não dá. Vou ter que trabalho escolher. que a gente Claro. hoje é um modelo de 8 horas por dia, certo? 8 horas por dia, considerando que você dorme 8 horas, então você está 16 horas por dia. Se você é mãe, 16 horas por dia longe do seu filho. É consideravelmente bastante, né? Se você pensar em bebês, crianças pequenas, enfim. Mas não quero entrar nesse fual. O que eu quero dizer é que, assim, para muitas mães, sobra como opção empreender a partir das manualidades aí. Porque o que acontece? Ela perde emprego ou ela decide que não vai seguir no seu emprego. E aí ela fica trancada dentro de casa, ela precisa botar dinheiro para dentro de casa, ela vai para algum lugar de um empreendimento artesanal. Então, E rápido, né? Porque o artesanal é rápido, o investimento é pequeno, é rápido, o retorno é rápido isso. e mais fácil. Então tem esse estigma que é coisa de mãezinha. O empreendimento artesanal tem esse estigma de é as mães fazendo os negócios aí. E tudo que envolve mãe e criança é olhado como inferior, né? Olhado como inferior. Tudo, não porque... bom, é o patriarcado também, mas também porque a gente está nessa cultura da produção em massa. Então, se você for olhar... Vamos deslocar isso do gênero, né? Vamos deslocar isso de mulheres. Mas um carpinteiro também não é tão reconhecido, a menos que ele esteja na lógica capitalista, dentro do circuito da arquitetura e tal, ele seja um bambambam. Mas aquele tiozinho da sua rua não é muito reconhecido, né? O pedreiro também não é muito reconhecido. As pessoas que trabalham com manualidades diversas, como jardinagem, tudo que, na verdade, está ligado ao que é a fundação, né, de ser humano e o cuidado com a vida. Tudo que é cuidado com a vida não tem valor no capitalismo. Nossa, é tão triste ouvir você falar isso. Que é real. Mas é É verdade. real. Você vê tudo que é cuidado com a vida é desvalorizado. Né? Parece que o cuidado em si é desvalorizado. Como é complicado isso, né? Estratégia também, né? É uma estratégia porque é muito importante para o sistemão funcionar que a gente esteja alienado dessa fonte de conhecimento sobre a vida. E eu acho que uma coisa que a arte faz, o artesanato faz, a cultura craft faz, a natureza faz, é te conectar com essa fonte. Então, sim. muito ruim para o capitalismo e para o patriarcado que você esteja nesse lugar da serenidade, da meditação, da contemplação, da saúde mental, tudo que está no espectro da arte. Aí vira uma ferramenta mesmo. O que é cuidado, o que é arte, o que é poesia, não presta. O que importa é o que dá dinheiro, né? Não, as pessoas se medem a partir do dinheiro que elas têm. A gente tem isso no nosso DNA. Não é incomum que as pessoas... Eu não gosto de falar de DNA como se fosse realmente DNA. Não é realmente DNA, mas isso está intrínseco na gente. Sim. Nosso DNA cultural. Isso. Quando você está sem grana, você se sente automaticamente Uma merda. uma bosta, inútil. Você, puta, eu tô sem grana. Então, a capacidade é medida pelo nível de dinheiro que você tem, né? E a gente sabe que o mundo está funcionando desse jeito. Aí, de repente, você tem milhões de talentos, sabe fazer mil coisas, pintar, bordar, desenhar, escrever uma poesia, cantar, tocar um instrumento, cuida bem maravilhosamente de uma casa, sabe tratar das plantas, sabe consertar um chuveiro, tem toda uma habilidade aí, e de repente isso não tem valor nenhum. Só tem valor para alguém que pode te explorar pela necessidade de você fazer isso para a pessoa, né? É só assim. Total, né? E é complicado mesmo. Eu acho que para além
tudo que a gente está conversando hoje em dia me leva a pensar que é isso. Primeiro, reconhecer que a gente está vivendo numa estrutura que é como se fosse uma bola de neve descontrolada, que é o patriarcado, que, tipo, começou ali, foi dando seus primeiros passos. Vale super a pena estudar a história do patriarcado para entender o que a gente está vivendo, né? Como é um sistema de opressão que foi dando filhotinhos de novas opressões, né? Sim. E depois disso, a adição do capitalismo mesmo, né? Como que isso se deu. E como as nossas escolhas vêm se pautando por esses dois grandes sistemas, que não são vida, não são saudáveis, eles eles estão levando a gente à destruição mesmo. A gente sabe que o planeta está aí, né, nos seus momentos mais críticos da história da humanidade. Então, por outro lado, quem é das artes e quem é das manualidades e quem é do cuidado, já entendeu que esse é o caminho, né? Sim. Entendeu que... Cada vez mais a coisa manual me soa como fazer política. Assim, quando você escolhe isso, você está escolhendo claramente um lado assim político, né? O que você busca, o que você quer colocar, né? Cada vez mais me soa assim. Tem uma discussão muito legal aqui, eu moro no Reino Unido hoje em dia, né? Tem uma discussão muito legal aqui que é sobre o ativismo em si, né? Eu até falei lá no Mamatraca, que é o meu bloguinho aqui, meu Instagram, que eu ia falar um pouco disso, que é o tal do craftivism, que eles chamam, ou artivismo, vai. Sim. O pessoal a discussão sobre o ativismo, a raiz do ativismo aqui é muito ligada à manifestação de opinião. Então, um ativista aqui é considerado aquele que se pronuncia e que cobra dos seus legisladores, faz manifestação, faz protesto. Aí você vai olhando no mundo, né? Os ativistas lá na França gostam de queimar um carro, eles adoram botar fogo no carro lá na França. O Brasil tá meio qualquer coisa, qualquer um é ativista no Brasil. Brasil taca fogo em ônibus. No Brasil tem ativista da direita, ativista da esquerda, é um negócio muito doido, né? Então tem muitas definições, mas aqui tem uma discussão sobre esse lugar do ativismo e poesia, o ativismo poético, o ativismo e arte, que é o tal do craftivismo. Muitos grupos estão se formando de pessoas que fazem algum tipo de craft, seja bordar, costurar, pintar, desenhar, mas muito ligado mesmo a essa coisa carinhosa, afetiva, manual, de criar um discurso que está para além de queimar um ônibus, queimar um carro. Sim, sim. Se aproxima. Então, tem até um documentáriozinho, mas acho que não tá no Brasil, não dá para ver no Brasil. Eu vi na BBC aqui, que é um canal, tipo uma Globo daqui. Mostra assim a senhora se reunindo. Então, uma moça que é uma cuidadora, o marido dela tem uma doença super rara, mas que é super limitante. Ela virou cuidadora dele. Ela começou a fazer band-aids de tecido, assim, band-aid como chama isso? Curativo, de tecido, bordadinho, para mandar um por um para os membros do parlamento, aquele bordadinho que ela fazia, para que os membros do parlamento percebessem que a comunidade de cuidadores de pessoas com aquela doença estava precisando ser olhada como esse curativo, alguém que cura, e não sei o que, ela ia com uma cartinha escrita à mão. Então, assim, numa delicadeza, numa poesia, e aí ela conseguiu o que ela precisava, mobilizar lá um número X de membros do parlamento para passar uma lei que a reconhecesse como trabalhadora, que a colocasse num lugar importante na sociedade. Enfim, aí ela fala assim: cara, se eu precisasse ir para a rua para fazer essa bagunça, se eu precisasse ligar para todos os parlamentares, eu não ia conseguir fazer nada disso, porque eu cuido do meu marido 24 horas por dia. Então, o que eu podia fazer, quando eu estava ali com ele, no momento dele assistir uma televisão, eu bordava um pouquinho. Depois, olha só. coisas dele e ele ia dormir, eu bordava um pouquinho. Então, eu não posso sair de casa, eu não posso ficar me comprometendo a fazer grandes coisas, mas arte eu posso fazer. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, isso eu assisti faz umas 2 semanas. Fiquei pensando, nossa, o papo com a Fabi tem que ir para esse lugar também, que é começar a enxergar, do mesmo jeito que a gente pode enxergar a maternidade como um lugar de potência, precisa começar a enxergar as artes como um lugar de potência para a transformação da sociedade. Isso é incrível isso. Porque parece que o que as pessoas esqueceram foi essa coisa do cuidado, né?
o cuidado dela fazer um curativinho, um bordado, isso é cuidado, é um exercício de cuidado, que é o mesmo cuidado dela estar ali, né, Sem cuidando do marido dela e tal. E parece que até quando tomam algumas decisões, fazem algumas leis, colocam algumas pessoas em determinados lugares, se esquecem desse cuidado com o outro, né? Que é o cuidado que a gente gosta de receber, né? é, Essa coisa do cuidado, parece que o cuidado ele é marginalizado, né? A gente não pode ver o outro como parecido com a gente, com sensibilidades, com necessidades e tentar ajudar. A gente tem que ver o outro como uma pedra, o né? Ele não existe. E aí eu vou legislar, né, para pedras. Tô pouco me fudendo com o que vai acontecer. Se você for pensar na cultura brasileira, tá? Vou falar que tenho conhecimento de causa. Vivi 39 anos no Brasil, sei um pouquinho do que eu tô falando. A gente Sim. também pode esquecer de um terceiro sistemão paradigmático, né? Que rege muitos dos nossos comportamentos, que é o racismo, né? E no Brasil ele tem uma formação muito nítida, né? Por conta do sequestro das pessoas da África para formar o contingente de pessoas escravizadas no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil criou-se uma cultura de que o cuidado é menor. Ele, então, cabe a outras pessoas que até então eram consideradas subpessoas, são as pessoas do continente africano, as pessoas negras. Então, tudo que era de cuidado foi relegado ali, desde o cuidado à terra, todo plantio, colheita, preparação do alimento, limpeza dos ambientes, cuidado com as crianças, até a amamentação das crianças. Sim, que Cuidado davam peito com a escrava, né? Com a alma de leite e tal. obrigatoriedade das pessoas escravizadas, né? Então, assim, totalmente desumanizante para o contingente de pessoas que foram sequestradas do seu lugar para prestar serviço e, ao mesmo tempo, totalmente desumanizante também para a tua comida, a tua limpeza, a ti mesmo, né? Porque se você faz um movimento de opressão desse nível, você não vale nada, né? Não tem valor na própria vida, porque o que você diz é minha vida não tem valor. O que eu faço aqui não tem valor, porque eu tô Isso. É muito, muito grande. É muito grande. Eu estou aqui pensando em várias situações em que se aplica essa coisa de você separar o cuidado da falta de cuidado, tá? Com questões até de pessoas que não gostam de cuidar na própria família. A pessoa não gosta de cuidar da própria casa. Na verdade, ela tem que pagar alguém para cuidar da própria casa dela, que é uma ofensa ela limpar um banheiro. isso. O Imagina. que está acontecendo é Alguém tem que limpar por ela. E às vezes eu escuto umas pessoas falando assim, eu falo assim, mas já lavou, já... Ah, eu tenho um hábito horrível quando a pessoa fala que tá entediada, fala assim, ah, tá, não tenho nada para fazer. Eu falo assim, eu duvido que o armário dos potes embaixo da pia tá arrumado. Porque nunca fica aquele inferno. Aqui em casa nunca fica arrumado. Então não tem nada para fazer. Vai arrumar os potes ali de baixo, casar a tampa com pote, botar tudo no tamanho certinho e tal. Aí ela fala assim, não, eu não faço limpeza, eu pago uma pessoa. É tipo... né? Eu sou grande demais, eu sou bom demais para fazer esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo, é muito raro eu conseguir pagar alguém para limpar a minha casa. E quando eu pago a faxineira, eu um dia antes dou uma pré-limpeza, porque eu sinto ofendida tendo que botar uma pessoa para limpar a minha sujeira. Eu acho que ninguém merece ter que fazer isso. Outro dia Cara, não, é assim, se a pessoa escolhe, ela monta uma empresa, uma coisa de limpeza e tal, ela gosta de limpar, blá, blá, blá. Mas a maioria das pessoas que a gente tem aqui são pessoas que não escolheram, que aceitaram, né? Porque a gente tem uma cultura de que isso é menos e que ela é menos e tal, não sei o quê. E ela fica. Eu odeio ter alguém numa posição inferior à minha. Detesto. Detesto ter que pagar alguém para fazer alguma coisa. Sabe? Eu não gosto. Eu prefiro ir lá limpar a casa dela. eu acho que uma coisa é a gente precisar de ajuda. E a outra coisa é todo um sistema elaborado para que um grupo de pessoas específico, que a gente sabe que no Brasil são as mulheres. Aqui são as mulheres imigrantes, especialmente as latinas ou do leste europeu. São as mulheres que são as trabalhadoras da limpeza. Isso é uma coisa, né? Eu preciso de ajuda de alguém, pontualmente, meu caso individual. Outra coisa é, o mundo inteiro está explorando a mão de obra de mulheres em condições mais vulneráveis, porque ninguém quer saber de cuidar da própria sujeira, né? Ninguém quer saber de fazer a própria comida, ninguém quer saber de plantar a própria comida, é tudo a lei do imediato. E imediatamente agora. Se cuidar, né?
É do se cuidar. Então, mas Tem aí... pessoas que não sabem comer, uma pessoa da minha idade que não sabe comer, não sabe o que tem que comer. É, Fala, como assim? Como é que você viveu 40 anos sem saber o que você tem que comer? é. Isso é autocuidado. Autocuidado não é só passar creme no rosto, Mas né? Autocuidado é você saber o que você come, preparar o que você come, se colocar num ambiente limpo, harmônico. Isso é autocuidado. Isso pra mim é autocuidado pra caralho. mas Hoje isso de manhã eu tava zoada da cabeça. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer faxina nessa casa. Porque a casa estando limpa e arrumada, eu fico melhor. Né? Mas tá numa isso é errado. questão agora com o retorno, não retorno das aulas, né? E aqui também tem essa discussão, o mundo inteiro está essa discussão da escola enquanto uma ferramenta de divisão de cuidado das infâncias com, em uma larga escala, as mães. Porque ainda assim, ainda no mundo inteiro, são as mães que são as maiores responsáveis pelo cuidado da vida humana, né? Então, tá essa discussão. Aí, muitas vezes eu vejo as pessoas que defendem que a escola não abra, um pouco nesse lugar, né? De achar, de defender que a escola é apenas um lugar de adquirir conhecimento. E qual conhecimento que a escola tem passado até hoje? O conteudismo, o academicismo, as ciências racionais, muito pouca coisa artística. E eu não estou dizendo que a ciência é ruim, de jeito nenhum. Ela é maravilhosa, ela é importante, ela tem que estar lá. Mas uma coisa não precisava excluir a outra, né? Em nome do domínio da matemática, em nome do domínio da língua, em nome do domínio das ciências biológicas, da física, da química, a gente não precisava ter preterido que as pessoas aprendessem a cozinhar, aprendessem a fazer uma costura, a se salvar ali, cortar, se a sua blusa rasgar na sua super festa importante, você sabe fazer. Ou pequenos reparos, ou uma pequena peça de madeira, uma noção de elétrica, uma noção de como é que aquele interruptor funciona para caso você precisa fazer reparo. Eu não estou dizendo que a escola tem que formar especialistas em manutenção, mas a escola base, ela deveria ser a base da vida, né? Da vida. Tem servido para isso. Ela só tem servido para, do ponto de vista de conteúdo, daí, se as pessoas que defendem que escola é só conteúdo, do ponto de vista de conteúdo, tá muito ruim. Porque a gente não está aprendendo nada. A gente não tá, como humanidade, né? A gente está aprendendo coisas que acabam sendo boas para trabalhos que são inúteis coletivamente, né? Então, sei lá, pensa em publicidade. Mil perdões a todos os publicitários. Mas ele é um trabalho totalmente dispensável, a publicidade. Ninguém depende da publicidade para viver. Agora, se você pegar aí hoje e suspender todos os agricultores, o mundo morre de fome amanhã. Dá 2 dias, 3 dias, a gente morreu de fome. Ninguém aprendeu nada sobre agricultura na escola. E tudo também é uma grande enganação, né? Já tem um tempo que eu falo sobre isso, de escola, principalmente, essa coisa que eu sou totalmente contra a aula de informática na escola. Totalmente contra. Porque as aulas de informática das escolas, e aí eu posso falar porque é o meu outro trabalho, né, elas são completamente desatualizadas. Você não ensina computação para a criança, você ensina ela a ser um usuário de um sistema privado, de um Word. Ela aprende a usar PowerPoint, Excel, Word, só dentro daquilo. Provavelmente é um professor que se formou em 1000 e bolinha, em análise de sistema e que já não é mais atualizado. Qualquer adolescente sabe usar a internet como plataforma para tudo que ele precisa saber no computador. Ele não precisa levar... Eu lembro que na época minha filha era mais a caçula, precisava levar um trabalho num PowerPoint para botar no computador. Eu falei, meu Deus, por que não faz no Google Docs? Isso já está online, é só baixar. Ah, não, a professora não sabe nem que isso existe. Sabe, é um negócio que não tem. Se pegasse toda a quantidade de aula de informática e transformasse em aula de artes, eles iam ganhar muito mais. Porque fica um bando de idiota, adolescente de classe média é idiota. Desculpa, tive 3 em casa. São todos idiotas. Eles ficam ali deslumbrados com o celular, com a coisa de marca, com algum cantor, com alguma banda, um namorando o outro e tal. Não tem conhecimento artístico, não se conhecem, não tem as oportunidades de crescimento que a arte traria nesse momento, eles não têm. Não tem, aí terminam como idiotas que começaram, terminam. É tudo idiota, não sabe fazer nada, não consegue ter noção de nada, não se sente poderoso. Não foi ensinado a se sentir dono de si. Não foi ensinado.
deles. Isso daí é uma grande... A gente está traindo eles, né? Enquanto a gente é a geração de adulto do momento, né? Daqui a pouco a gente vai ser a terceira idade, sei lá se pode falar isso, mas a melhor idade. Vai ser velho, é. E a gente, enquanto adulto, é a gente que tá falhando, né? Com eles. Porque Aham. não dá para exigir que o jovem tenha essa responsabilidade, uma vez que eles não têm poder, né? O poder está na mão de adultos, que é basicamente a galera que está de 30 a 60 anos aí mandando em São os tudo. diretores de tudo. Agora, no momento, é a nossa galera. Assim, É. são os diretores de tudo. Se você olhar essa faixa etária, essas pessoas de 30, né, essa janela de 30 anos, são pessoas que são professores, são diretores de escola, são diretores de empresa, são as mães que estão em casa, são as pessoas que fazem as escolhas, movimentam esse mundo de escolhas, né? Tem mais poder aquisitivo, tal e tal. E não estão fazendo absolutamente nada. Enquanto geração, a gente não está fazendo nada para mudar. Né? A gente está se conformando com a escola. A minha irritação da discussão com a escola é... Eu acho um absurdo esse debate de voltar e não voltar à escola. Porque, para mim, isso não é... Para mim, nunca devia ter parado. Para mim, escola nunca devia ter parado. Não tem essa... Por exemplo, a minha filha mais velha, eu tenho um neto de 2 anos e meio, tá ali na sala dormindo. Porque quem trabalha em casa? Eu. Ela trabalha fora. Ela tem que trabalhar. Ele vai ficar onde? Não, total. Com a vovó. É assim. E, tipo, né? Eu estou aqui, mas eu estou trabalhando. Mas eu também estou trabalhando e cuidando do neném, né? E fazendo tudo ao mesmo tempo. E eu, né, já estou experiente. Eu já faço isso há muitos anos. Eu comecei a fazer isso quando elas eram pequenas. Mas, tipo, ela não consegue. Ela tem que ir para o trabalho todos os dias e tal. E quem fica com a criança? E se vovó não tá aqui, quem fica com a criança? Assim, eu conheço... Eu peguei um Uber no outro dia, era uma mulher. Nossa, eu fiquei com vontade de dar um abraço nela, trazer para minha casa, falar assim, deita aqui, descansa, toma uma sopa, um chá, porque ela extremamente sobrecarregada, com uma filha pequena, a filha dela tinha 5 anos, não tinha ninguém no mundo, era só ela e a filha, não tinha rede de apoio, não tem mãe, a mãe morreu e tal, só tinha ela e a filha. Ela falou, eu não posso parar de trabalhar, o meu sustento eu tiro daqui, todo dia eu tenho que sair para trabalhar. Então, uma vizinha estava tomando conta de 25 crianças na casa dela. Ela falou, as crianças ficam todas lá junto. Todo dia os pais levam. Por quê? Porque todo mundo tem que trabalhar. Óbvio. Como é que você vai fechar a escola? Não tem essa discussão de abre escola e fecha escola é uma discussão burra, porque ela não responde a nenhuma necessidade real, né, da humanidade no momento. Porque, então tá, eu não vou discutir se a escola abre ou fecha. Para mim, a escola abre e ponto. Talvez não tenha aula presencial no tanto que a gente estava acostumado. Que a gente vai precisar fazer modelo, se adaptar, enfim, o vírus vai, o vírus volta. Aula presencial combinada com aula online e outros tipos de coisa. Sei lá, eu não sei qual é que é o resultado. Eu não sei, eu não tenho uma fórmula perfeita para tudo. Então, para mim, não tem essa discussão. Escola fechada. Para mim, a escola aberta. A gente sabe a fórmula que não funciona. É a fórmula em que as mães são demitidas, mandadas embora e elas têm que se virar de qualquer jeito, porque não tem quem fique contigo. A escola aberta, ela também não funciona, porque a quem interessa, no meio de uma pandemia sem precedentes, num colapso moral, econômico, sanitário, ambiental que a gente está vivendo, a quem interessa mandar a criança de volta para a escola, para ela aprender o nome das capitanias hereditárias e seus parará. Assim, eu não estou dizendo que história não é importante, história é mega importante, mas qual que é o contexto que traz inteligência para aquele episódio e que forma uma mente crítica e que, ao mesmo tempo que você está formando a mente crítica, dá sustento para essa geração. Essa geração é a geração que vai passar por coisas que a gente não tem condição de imaginar agora. Ontem, eu vi com meu filho do meio aquele negócio de Volta para o Futuro, um filme de 1985. E ele é um filme que o Marty McFly, primeiro, ele vai para o passado, para 1955. E depois ele vai para o futuro, para 2015. Mas ele é um filme de 85. Em 85, eles imaginaram 2015. É muito engraçado ver o filme, porque ela não conseguiu imaginar nada sobre 2015. Nem o celular. Nem o celular é imaginado. Eles têm telefones, mas são óculos. Então, assim, não acertou. Tem lá uma tentativa de imputar a cultura do carro, um negócio bem esquisitão. Agora, em 2021, que a gente não consegue imaginar o que os nossos filhos vão viver em
anos. Mas a gente sabe, porque a gente é ser humano, que ser humano é necessário. E o que a escola está implicada na formação do ser humano? Uhum. E o que é essa formação do ser humano? Então, para mim, é essa a discussão. Ele sabe cozinhar? Ele sabe de onde vem a comida dele? Ele sabe cuidar da saúde? Ele sabe cuidar da própria limpeza? Ele sabe compostar lixo? Ele sabe o que está Uhum. acontecendo com você? É porque o que pra gente é um problema imaginário, para eles é real. É real. Quando a gente era pequeno, podiam falar, começar a falar de reciclar, de guardar latinha. Quando eu era adolescente, acho que começaram a falar sobre isso aqui. Agora, para eles, não, eles vão ter que lidar com isso. Porque a gente. Eles vão ter que. Olha, se a gente der sorte, daqui a uns 40 anos, 45 no máximo, a gente morre. Se a gente der sorte. E a gente não vai ter que lidar com essas coisas. Agora, eles já vão estar lidando. A gente já vai ter paquético, fazendo lixo. Agora, eles não, eles vão ter que dar dando solução para essas coisas. E eles não estão sendo ensinados a isso. Não estão. E não estão sendo. Então, dentro da caixinha, é um idiota. Sai da escola um idiota. A escola do modelo está roubando mesmo essa oportunidade deles se reencontrarem como seres humanos, dignos. A gente quer que a vida humana continue no planeta Terra. A gente celebra essa existência. Então a escola também podia... Não quer ser, tudo bem também. Acho que outros modelos vão aparecer, como você disse, né? Cada vizinhança está arrumando aí seu modelo. Enfim, paciência. Mas é realmente é uma discussão que precisa ser feita. Quem está com a possibilidade de discutir isso na escola poderia discutir, que tá bom, maravilha, esse currículo lindo, mas aí, e arte? Aonde que vai entrar? E como que essa pessoa vai aprender a mexer em coisas básicas da casa dela? Básico, sabe? Entender como funciona o encanamento, entender como é coisa básica. É de vida. É de vida. Essas coisas aqui em casa, eu que ensinei para as meninas em casa. Então, a gente tem malas de ferramenta, elas sabem usar as ferramentas. Se eu falar, preciso de uma chave de grifo, ela sabe o que é. E na verdade, quem me ensinou foi meu pai. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos, meu pai ia trocar resistência de chuveiro e falava, senta aqui para você aprender, para não depender de ninguém. E aí, ele me ensinava a trocar resistência de chuveiro e fazer essas coisas todas, né? Se a gente não pegar para fazer e ensinar, parece que não vai, né? Ninguém vai fazer isso. E graças a meu pai. Agora, não dá... A escola gosta de... Enquanto instituição, tá? Quando eu falo a escola, não significa a sua escola, nem significa você. Significa a instituição escola, que às vezes as pessoas... Sim. Mas a instituição escola está respondendo um pouco assim, mas isso aí não é função da escola. Isso aí tem que aprender na família. Aí é muito cruel. Porque não dá para você... subentender, né, que coletivamente todas as famílias têm acesso ao tempo, né, de estar com seus filhos, porque a gente sabe que a maioria das pessoas é trabalhadora, 88% das pessoas no Brasil trabalham mais de 8 horas por dia, então 8 horas por dia, ela dificilmente está em casa, é difícil que você queira que essa criança aprenda neste coletivo, né, neste contexto, então é função da escola sim. E a segunda coisa que eu acho que é leviana é dizer que, bom, eu aprendi com meu pai, né? Eu sou nascida no final da década de 70 e eu tive pai em casa, bem presente. Não emocionalmente presente, como era bem típico dos homens. Mas estava lá, fazia coisas e eu acompanhava. Então, eu aprendi com ele. Agora, a gente sabe também que 60% das crianças no Brasil estão sendo cuidadas só pela mãe. Então, não é bastante injusto, né? E essas mulheres tiveram acesso como? Tiveram acesso aonde a aprender essas coisas? Então, sim, é papel da escola. É papel da escola. Não só o mesmo papel que é da casa, é o papel da escola. É o mesmo papel. A diferença é que é preparar esse ser humano para o futuro, sim, mas cuidar desta vida no presente agora. E as manualidades vão passar por isso. Não tem como excluir. São essenciais, na verdade. Juntando isso tudo aqui agora, o que você está falando, com aquele início que a gente associou isso tudo a cuidado, porra, olha a merda que a gente está vivendo. É total falta de cuidado das autoridades, de quem tinha que estar cuidando das pessoas, protegendo, fazendo coisas funcionar, e não tá, né? Tá todo mundo, pelo menos a gente aqui tá, Deus dará, né? Assim, Rio de Janeiro nem vacina, mas tem. Sabe-se lá quando vai ter. Vacinou 1% da população, tipo, nada, né? E tem ninguém preocupado com isso, né? Então, falta o cuidado, falta ver o outro com cuidado, falta ver que você precisa agir com cuidado com você mesmo, que coisas necessárias para você não precisam ser terceirizadas, você pode fazer como um cuidado e não como um castigo.
Muitas vezes eu tenho que falar isso, né? Até para as minhas filhas, eu falo assim, mas se você lavar a sua roupa não é um castigo. É um É, cuidado, é a sua é, roupa. é muito difícil. Eu mesma... Sabe? Não é uma coisa que não é um demérito. É É, pelo contrário. Que bom que você pode fazer isso por você. é. Que pena que você não tem tempo de fazer, você tem que arrumar alguém que faça por Isso você, né? é Cozinhar a sua comida. ele é um aprendizado dolorido, porque a gente é de uma cultura onde o trabalho doméstico, primeiro, ele é feminino, então ele é ruim, ele é Uhum. lixo. E depois, ele Sim. é baseado no modelo escravocrata. Então, ele é ruim, Sim. é lixo. Aqui, se você olhar um pouco a Europa é uma porcaria nesse ponto de vista do que ela contribuiu para a humanidade, né? Ela só oprimiu, invadiu Uhum. e colonizou o mundo inteiro. No Ai, que ótimo. verdade, gente, não é mentira, né? As pessoas falam, É não, verdade. vive no primeiro mundo. Ah, lógico, eles exploram todos os países até hoje. É por isso que aqui sobra dinheiro. Sobra dinheiro Sim. público, né? Tem investimento, tem escola boa. É milagre? Não é milagre. Os caras exploraram o mundo Sim. inteiro. Por isso. Uhum. Mas, enfim, essa parte à parte, tem uma coisa que é louvável nessa cultura aqui, que, de novo, não é à toa, é, eles são menos. Eles têm um modelo de cuidado com a vida e com o seu entorno diferente. Então, a pessoa dos serviços, de uma forma geral aqui, é muito bem remunerada. Ela Uhum. pode não ter o destaque intelectual, ela normalmente é vítima de racismo, porque esses são os trabalhos Uhum. feitos pelos imigrantes, isso aqui é uma sociedade muito racista, xenofóbica mesmo. Mas, no geral, eles não sofrem a pecha econômica. Então, uma Uhum. faxineira que ganha bem, as pessoas às vezes optam por ficar no mundo da... Sim. porque ganha bem, entendeu? Não Sim, é mas tem que ser exatamente isso. Você tem que ser uma opção sua. Eu gosto de fazer isso e eu ganho bem. E eu vou fazer isso porque é o melhor negócio do momento. mas ela vê uma vantagem naquilo e ela fica. E não existe o modelo. Aí no Brasil, o modelo de limpeza ele é sempre terceirizado, né? Outra discussão que tem tá agora na crista da onda, que é de novo essa história da reabertura das escolas, e a gente no Brasil eu só escuto as pessoas falando: não tem funcionário de limpeza. A gente tá. Aí quando você fala, como assim não tem? Não tem ninguém limpando a escola? Não, tá vindo duas. Não, era 5, tá vindo duas. Não sei o quê. Aí você vai carafunchando ali um pouco, as crianças e os adultos da escola não estão implicados no processo de limpeza dos seus próprios ambientes. Então sobra tudo para a moça da faxina. Aí é óbvio que duas não dá conta. Tem que ser 5, Sim, ser 10, entendeu? Aqui, eu fiquei muito surpresa com esse modelo quando cheguei, por isso que eu tô compartilhando. Aqui, quando eu cheguei, o diretor da escola mandou um e-mail para toda a comunidade dizendo: tem uma vaga de faxineiro. E eu abri para ver. Eu estava procurando emprego e eu cogitei lá fazer faxina porque eu precisava de dinheiro. Eu fui lá, eu fui sim. ver a vaga, era 2 horas por dia, das 6 às 8 da manhã. 2 horas por dia. E no resto do dia, crianças e adultos se viram. No final do Limpem o dia, que sujarem. É digno. as crianças e os adultos limpam as salas, põem as cadeiras para cima e o faxineiro no dia seguinte, ou a faxineira no dia seguinte, passa pano, limpa banheiro e uma vez a cada semestre eles trazem uma empresa que limpa as janelas. Só. Não tem essa tia da faxina que fica o dia inteiro na Escrava. serviçal dos outros. Não existe. Então, assim, Sim. a escola não pode abrir porque não tem tia da faxina, mas, gente, a gente desculpa. Aí os professores ficam putos comigo. Eles falam: você não pode falar isso porque você não dá aula. One, eu dei 15 anos de aula, então, se o problema é lugar de fala, eu acho que posso falar. E dois, a gente precisa, não é perseguição, a gente precisa de um novo modelo de relação com as coisas. E com o mundo. A gente não pode achar que a única coisa que é digna no mundo é o intelecto e o quanto E você, ganhar dinheiro. você tem na conta, porque é isso que está acabando com a humanidade. É. Então tem que ter É. valor, sim. Você não vive em escola, ou a escola que você viveu. Todas as pessoas falam isso, que eu não vivo em escola. Não sei o quê. Não precisa me descreditar, Meline, do lugar onde eu falo. Eu vivi muito em escola. Eu, inclusive, fui uma ativista da escola, mãe de escola pública, por mais de 5 anos do Brasil. Eu conheci a realidade da escola pública brasileira na pele, com os meus 3 filhos, em 8 escolas diferentes. Então,
Não é por falta de conhecimento o que eu estou dizendo. O que eu estou falando, o que eu defendo é que a gente precisa se implicar enquanto geração de adultos para transformar o que é aprender a ser humano no mundo. E isso passa por cuidar da gente mesmo, cuidar dos nossos ambientes, cuidar da nossa limpeza, cuidar da nossa comida, fazer muita arte, fazer muita poesia, cantar muito, ter muita música. E é uma coisa que a escola perdeu. Está muito focada em fabricar trabalhadores mesmo, né? Muito triste. Usuários de sistema privado, é isso aí. Você vai para a escola, eu fico chocada. Tem os pais que ainda falam assim, não, mas já começa a ter aula de informática no maternal. Eu falei, olha só. Daqui a um ano aquele sistema não funciona mais, né? Se aquela pessoa fosse do maternal trabalhar, ela já perdeu o tempo dela com um ano estudando aquilo. Mas, enfim, se ela tivesse aula de arte, seria muito mais proveitoso, né? É interessante, gostei de tudo que a gente falou. Eu tô vendo nos modelos híbridos, né? As crianças aqui em casa agora, né? Porque aqui a escola continua. A escola nunca fechou aqui, né? Vou dizer que o modelo escolar britânico não é meu favorito do ponto de vista do conteúdo. Eu acho muito atrasado também, muito academicista e conteudista. Por outro lado, eu acho que eles têm um conhecimento de infância um pouco mais... Eles materializam na pedagogia o conhecimento de infância. Então, eu sinto que as crianças são muito adequadamente tratadas junto com o conteúdo. O conteúdo é lúdico. Entendi. Então, isso é muito bom. Aí eu acho interessante. Tudo bem que assim, eu também não acho que tem que saber o nome dos reis, sabe? Eu acho isso aí uma puta falta de perspectiva de mundo, que eles ficam tão focados nessa história das monarquias, não sei o que lá. Em algumas culturas a história é muito forte, né? As pessoas não conseguem abrir mão. Eu entendo, eu gosto de história, então tudo bem. É o tipo de coisa que dá para as artes, por exemplo, seria uma super mediadora de aprendizado, né? E a gente vê com as crianças aqui em casa, quando tem as atividades que são passadas a partir do lúdico, o efeito diferente que isso bate na criança, e quando as atividades que são passadas a partir da cognição da língua apenas, o resultado que isso traz. E como seria, né? Eu gosto de pensar como seria se desde o início do processo de escola, lá na Prússia, século XVIII, XVII, sei lá eu quando foi, as artes não tivessem perdido o lugar, né? Porque quem tá na escola sabe que a aula de artes é a menor aula, né? É a aula mais porcaria. Ela é educação física. Uma vez por semana, 40 minutos na sala dos fundos. É a aula do recado. Ô Meline, a escola contribui com esse sistema. Eu sei que dói, mas a escola hoje em dia está bastante a serviço do capitalismo, né? Especialmente se a gente considerar a escola particular, que forma os líderes, os CEOs, aí aquela escola mais mediana, que vai formar a galera gerencial, e depois a escola pública, que forma a grande massa. E a qualidade, né, do que é ensinado para cada um desses níveis. Você pega uma escola de elite, a escola de elite dos filhos do Vale do Silício, é uma escola Waldorf, né? Ela é uma escola sem telas, é uma escola com arte, culinária. Então, tudo que a elite está acessando, o pobre não está acessando porque o capitalismo assim quer. Então, infelizmente, a escola, enquanto instituição, está contribuindo para isso. Mas voltando à história da arte no currículo, bom, eu sou professora de artes, né? Então, também eu tô vendo aqui nos comentários porque não estava aparecendo para mim. Tô vendo que a Meline aqui tá meio puta defendendo os professores e a escola, né? Mas acontece, cada um tem um ponto de vista, gente. É isso aí. Eu não tô atacando nem professores nem escola. Não, isso aí é a vida. A gente está aqui conversando. Você pode achar o que você quiser, eu posso achar o que eu quiser, ela pode achar o que ela quiser. Eu acho que todo mundo tem que ser livre nessa porra. Então. Não, e é isso, né? Se eu não acreditasse em escola e em professor, eu nem discutia mais isso. Eu só discuto isso apaixonadamente, porque eu acredito ainda muito na escola e porque eu acho que a gente nunca precisou tanto dos professores. Mas, enfim, são dois lugares de pensamento diferentes, né? Tudo bem. Discordar é super positivo. Mas a questão da aula de artes. Então, como professora de artes, o que é a aula de artes? A aula de artes é a aula do recado. Então, quando a diretora, a coordenadora precisa dar um recado, ela vai na aula de artes. Você pode... Anota aí, a aula do recado. Quando precisa cancelar alguma aula porque alguém está atrasado na matéria, vai ter o simulado, é na aula de artes ou na de educação física que eles vão.
Quando precisa ensaiar a coreografia da festa junina, é a aula de artes ou a educação física que morrem, né? Então, ela é um espaço que ainda não está consolidado como um conhecimento legítimo. Ela é aula Não do... é importante. Não é algo importante. Não é. E pelo contrário, a gente vive numa sociedade super ansiosa, super nervosa, super tensa. E o trabalho manual a gente sabe que ajuda a reduzir esses impactos. Essa criança não está dormindo? Eu achei que já estava dormindo há horas, o menino está correndo aqui. Ele queria me lembrar que ele veio fazer besteira. E aí você pega esqueci o que eu estava falando, perdi o fio da meada. Esqueci, pode continuar. Artes é esse lugar de um conhecimento que tem importância. Sim, sem importância. Você pega. E eu acho exatamente por isso, porque se você não pratica, é óbvio que existem várias formas de você descobrir um lugar calmo dentro de você acalmar a mente, de você ter mais contato com a sua consciência, a gente medita, mas isso é uma coisa muito refinada. Você consegue fazer isso fazendo um tricô, fazendo um crochê, fazendo um bordado imenso. Você está ali naquele negócio que fica automático. Quando você vê, você está fazendo uma meditação em ação. Total. Você serenou a mente, você se acalmou. E você tem insights, você pensa diferente, você vê outras coisas. Então, a gente pensar nesse sistema todo patriarcal, nessa, né, reprodução de quadros, de problemas, de funções, de estereótipos e tal, a gente vê que isso não é interessante, né? O que não querem, na verdade, é que as pessoas tenham contato com elas. Eu lembro que muito tarde, né, quando eu fui me reeducar, quando eu comecei a aprender a fazer coisas manuais, porque eu não sabia nada, tinha duas mãos esquerdas. E aí, quando eu entendi, caraca, porra, eu sei tosquear, eu sei limpar a lã, eu sei fazer fio, eu sei fazer um novelo, eu sei fazer um casaco. Uau! Porra, eu sei me virar no mundo sem ir na loja comprar uma roupa, né? É claro que não é a minha realidade, né? Provavelmente, a não ser que aconteça uma coisa incrível, assim, global, fim do mundo e coisas assim, eu não vou precisar fazer essas coisas do início ao fim. Mas se eu precisar, saber que eu sei me acalmava, me colocava no mundo de um jeito mais tranquilo. Não como um dependente, mas como alguém que pode atuar. E parece que ter essa visão é ruim, né? Você ser alguém que se vê com a responsabilidade de atuar e que você pode fazer pelo outro, e que você pode fazer por você, e que você tem esse tempo para você, isso é errado. Parece que a gente não pode ter tempo pra gente. Mulher, então, e mãe, puta que pariu. Não. Essa não pode ter tempo para ela de jeito nenhum. Ela tem que estar sempre ocupada cuidando dos detalhes, dos excessos desnecessários que alguém disse que é importante, né? Já começa na gravidez. Quando você tem aquela lista de coisas e atividades para fazer, chá disso, chá daquilo, lembrancinha daquilo. Gente, para, já está gerando uma porra do filho. Depois vai ter que criar aquela criança a vida inteira, não tem que gastar tempo com isso. Mas tem uma cobrança social, né? Que você tem que fazer, senão você não é boa mãe. Total. Tipo, É não isso, sou, só- a discussão tem, para mim, né, Tinha, para mim e para uma boa parte das pessoas com quem hoje em dia eu tenho conversado, ela poderia ela poderia trazer resultados melhores para a gente no mundo que a gente está vivendo hoje, se fosse por esse caminho, que é, ao invés de abre escola, fecha escola, abre escola, fecha escola, podia ser, beleza, a escola ela é uma entidade que quer sobreviver, portanto ela está aberta. Quais são os recursos que a gente vai inserir nesse currículo, né? Aí vou estar falando aqui, investir em artes. Eu fico pensando que num modelo híbrido ou nos novos modelos de educação que vão surgir, vamos supor se a escola decidir que não é mais importante, não vai mais abrir. Pode acontecer, sei lá. Tudo pode acontecer, né, gente? O mundo tá desse jeito. Sim, a gente literalmente não tem a menor ideia do que vai acontecer no próximo ano. A gente não sabe o que vai acontecer nesse. Novos modelos que cuidam, que compartilham de cuidado, mesmo que seja intrafamiliar, tá? Qual que é o espaço que tem a educação para artes? Antes a gente, só de ouvir educação artística aqui no meu ouvido, eu sou da década de 90, começo dos anos 2000, a minha formação universitária, né? E minha formação universitária é educação artística. Então, isso soava tão horrível naquela época, gente. Era tão diminuto, era tão ruim, era tão feio, era tão inútil, era tão sem necessidade nenhuma. E aí, quando eu fui para a sala de aula e comecei a ver os efeitos da arte na vida das crianças pequenas, eu falei, caraca. Aí eu comecei a ficar... Foi um pouco da raiz do ativismo, né? Eu comecei a falar, por que não tem valor, né?
Por que Sim. as escolas estão fazendo simulados e levando, contribuindo para essa jornada de preparação do trabalhador de 20 anos que eles ficam lá na escola, para depois ir para uma faculdade, disputar uma vaga de emprego e tal, sem nenhuma oportunidade de desenvolver paciência, perseverança, a meditação, Esmero, estar desconectados do próprio self, né? esmero, dedicação. A coisa não fica pronta no primeiro momento. O trabalho manual, ele te faz ter que fazer aquilo ali com calma. Eu vejo os meninos aqui desenhando, ai, não gostei, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro, até que vem um dia orgulhoso e fala, olha o meu desenho, que lindo. É isso. Isso já é uma É pedagogia, uma conquista. é uma É. didática que está pronta. A arte está pronta para ser veículo de Uhum. transmissão, né, de mediação do mundo para a criança. Mas ela é subutilizada. E aí também não dá para falar, ai, faz em casa. Muitas pessoas as pessoas não entendem, as pessoas não foram ensinadas assim. Então, um desenho que a criança faz na parede é reprimido, às vezes a criança apanha, né? Aqui a minha casa está toda arriscada. Ou, Nem apaga. enfim, sei lá. Ou fica nesse discurso de que as artes manuais são inferiores, são coisas que as mulheres não deviam fazer, porque as mulheres deviam estar ocupando o cargo de CEO. Olha, ocupar o capitalismo, para mim, não interessa. Eu acho que até é super importante, se a gente vai com uma lógica meio cavalo de Troia, assim, ocupar os espaços de poder e tentar fazer as decisões serem tomadas a partir de outros valores, é importante. Mas para a conta bancária engordar e a gente continuar contribuindo com o capitalismo, para mim não tem muita... Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. E eu só vejo sentido mesmo nesse outro mundo, que é o mundo do cuidado da arte, da poesia, do feminino. E engraçado é que, assim, agora eu não faço mais, mas quando eu fazia curso presencial, eu fazia bastante curso presencial em São Paulo, e para um grupo de pessoas, assim, muito semelhante. Elas, em geral, eram executivas. Eram diretoras, gerentes, eram juízas, médicas, eram mulheres, assim, que estão no topo da cadeia alimentar, né, do capitalismo, assim, estão com os altos cargos e tal, não sei o quê. E elas sentavam para fazer boneca, elas sentavam e, tipo, eu não vou conseguir. Imagina, a mulher conseguiu dominar o mundo, mas ela não ia conseguir costurar os pedaços de pano e fazer uma boneca. Porque era algo delicado, era algo manual, era algo talvez simples demais, né? Era, a insegurança da pessoa naquele momento ali era muito real. E quando ela terminava, ela sempre era assim, ela ficava muito satisfeita, tipo, nossa, isso aqui valeu mais do que a minha tese, sabe? Assim, é algo, para mim foi muito melhor e tal. Como eu estava precisando fazer atividade lúdica, quanto o ficar só naquela coisa ali racional, eu chamo de masculina, né? Porque o masculino ele é bruto, ele é matemático, ele é aquela coisa assim chata, cansativa. Então, o quanto ficar naquilo dali diminuir a criatividade, diminuir as ideias e isso aterrava a pessoa, né? Deixava ela meio que enquadrada ali num modelo. Então elas ficavam felizes, elas se sentiam capazes, né? E elas ficavam mais criativas e teoricamente, se você fosse comparar com uma dona de casa que nunca trabalhou, que sempre fez bordado, crochê e tal, não sei o quê, cara, a dona de casa simples, que não era a mulher do momento capitalista, não sei das quantas, ela sentava ali e fazia o negócio dela com uma presença de espírito, com uma paz. Porque, para mim, o que vale é isso, né? Não é o quanto você tem de dinheiro, é o quanto você tem de paz. Para você e para os outros, para oferecer também, né? Então, ela sentava ali com uma paz, com uma, sabe? Tipo, ela tá um pouco se fudendo se ela não é executiva. Ela é. Ela, né, tá naquele momento. E a outra tava naquele momento vencendo culpa. Ai, se minha mãe souber que eu tô fazendo isso, ela me mata. Já ouvi isso em sala de aula. Se minha mãe souber que eu tô fazendo uma aula de costura, fazendo boneca, me mata. Tipo, o meu marido riu da minha cara quando eu falei que ia fazer boneca. Como assim? Tipo, que coisa inútil. Essa mãe, na década de 60, 70, sei lá, essa mãe tendo uma filha e o medo que ela tinha para dizer para a filha que ela estava proibida, né? De ser artista, de fazer... Exatamente. A limitação que essas mães passaram, né? De não querer passar isso para frente. Eu conheço várias mulheres que hoje são artesãs e que falam isso. A minha mãe não me deixava costurar.
Ela costurava, mas eu não podia costurar, porque ela dizia que eu tinha que estudar e ter uma profissão. E a minha mãe, a vida inteira, teve que viver em casa. Então, a gente sabe, quando você não gera a sua renda no mundo que a gente vive, você não tem direito à escolha, você não tem liberdade. E isso é uma merda. Porque você fica sempre submissa e sempre dependente. Então, elas não queriam passar esse perfil, na verdade, para as filhas, né? E quem tomou o pau foi o trabalho manual, né? Porque se a gente só pode se expressar dessa forma, essa é a forma que eu não quero que você se expresse. Quero É. que você se expresse de outro jeito, né? Se a gente viver um mundo onde a gente só pode se expressar a partir da oralidade também, a gente é bem pouco inclusivo, né? A gente é realmente muito quadrado e limitado. Então, e aí a gente sabe que a aquisição da oralidade, ela demora na infância, né? Especialmente as escolas de primeira infância estão super preocupadas em alfabetizar, em pular etapa, né? Pular etapa, então estão roubando das crianças a infância, e aí se não é a escola, são as próprias famílias que daí retroalimentam, né, superestimulam o sistema de alfabetização precoce, enfim, vai afastando a criança da infância e vai afastando o ser humano desse conhecimento de si. Eu sou a tricoteira, bordadeira, tiazinha do crochê, eu sou neta de 2 costureiras, então sei costurar, tenho vergonha nenhuma, adoro, e não, mas as minhas avós não tiveram, assim como minha mãe, não tiveram, não passaram isso para mim, né? De esse lugar como um lugar de vergonha. Era mais um lugar de eu saber cuidar das minhas próprias coisas, que foi uma coisa que elas muito me ensinaram. O meu grande desafio pessoal é eu aprendi a ser independente. Eu sei fazer de um tudo. Até um encanamento eu acho que eu sei trocar, bobear. Também. Mas eu hoje aprendo muito com os meus filhos de como é ter alguém dependendo de mim. Porque a independente precisa aprender que alguém vai depender dela em algum momento. Mesmo se ela escolher não ter filhos, o que é super legítimo, ela cuida do mundo. A gente estar no mundo é cuidar do mundo. Não interessa a mulher, o homem. É que os homens acessaram a independência muito antes. Então a gente é muito novata nesse rolê da independência. E a gente ainda não é universal, então não é para todas as mulheres ainda. Eu tô falando de mim, mas eu sou super privilegiada, eu tenho meu emprego, eu consigo ter minha casa, minha família tá Você saudável. consegue ter escolhas. Eu tenho algumas escolhas. Então é isso, acho que a gente tem que dialogar nesse lugar aí, o que é criar seres humanos independentes e também independentes, que é o que o budismo vai chamar de interdependência, né? A gente não tem lugar de, eu sou a dona do universo e aí eu não quero nem saber dos outros, eu primeiro. Não adianta. Não rola. Ninguém vive sozinho. Você depende de gente o tempo inteiro. E sabe o que é gostoso? Eu estava lendo também, em algum momento eu já não lembro mais nem onde, nem quando, nem exatamente o quê. Mas era mais ou menos assim, dizendo que se a gente está aqui hoje cuidando do mundo, é porque a gente teve cuidado a vida inteira. Sim. Quando a sua mãe foi ter você e ela estava lá no hospital, teve alguém que gostava daquilo, que cuidava, que cuidou de você, que cuidou da sua mãe. A tia lá que fez comida, né? A enfermeira que cuidou, o médico que ajudou, a sua família que se reuniu em torno de você. Então a gente recebe amor a vida inteira. A gente recebe cuidado a vida inteira. Então, se a gente está aqui hoje, a gente não está porque a gente é fodão, porque a gente tem um diploma tal, ou porque a gente ganha tantos mil por mês. A gente está aqui porque a gente é resultado de um conjunto de ações de amor ao nosso redor. E eu achei isso tão bonito, sabe? Isso que a gente tem que devolver, né? A gente recebe tanto amor, direta ou indiretamente. A gente fala assim, eu sou sozinho, eu me viro sozinho, não dependo de ninguém. Mentira. Mentira, tem aquele cara ali que faz comida que você gosta de comer, que ele ama fazer comida e ele faz um negócio gostoso, ele bota um tempero ali, ele gosta que as pessoas gostem da comida dele, né? E quando você vai comer, você sente um confortinho ali no coração. Isso é amor. A gente limita muito o amor, né, para amor de pai e mãe, amor de filho, amor romântico. Não é, a gente coloca amor em tudo ali que a gente está fazendo, né? Que a gente está fazendo de um jeito livre, sem ser uma obrigação, uma necessidade, né? Se você ser escravo. Até às vezes, quando a pessoa. Tem gente que é tão incrível que até sendo escrava consegue botar amor nas coisas que faz, né? Tem essa quadra. Eu aprendi com o movimento negro que a gente não deve usar a palavra escravo para generalizar, porque é um tema muito sensível para eles. Então, sem uma lógica servil, né? É isso. Servil, ok. Sabe uma coisa que eu aprendi também, Fabi? Que
Eu concordo muito com você e me reconheço nessa história de ser fruto, né, de uma genealogia que seja do cuidado, do amor, de muita dor também, muita violência Sim, sim, é. típica nesse lugar, né, de ter as histórias de amor, mas também ter as histórias de violência, os abusos. Parará. Mas eu acho que a gente está vivendo num momento tão desconexo, né, que está começando a eclodir o que significa a gente chegar no mundo sem o cuidado, sem ser Uhum, efetivamente cuidado. Então, a gente está numa geração de pessoas muito adoecidas, muito tristes, uhum, que foram sim. abandonadas emocionalmente, que foram, Uhum, né, que passaram a vida subjugadas a alguma outra força. Muitas vezes mulheres é, que não entram, a gente às vezes vê as mulheres atuando como ferramentas mesmo do poder patriarcal capitalista, atacando outras mulheres, tentando silenciar outras mulheres, diminuindo uhum, outras mulheres, né? Você não sim, sabe do que você está falando, você não leu direito, você não entende, você é uma mãezinha, sim, essa coisinha que você é uma fabricante de boneca, o que que você sabe, entendeu? Então, sim, apesar de diminuir o outro, e isso vem da tristeza. Isso é o medo, sabe? sim. Isso é a violência. A gente já sabe que isso aí não funcionou. Já tem um dado, Uhum, né? Se a gente olhar e falar, ai, deu tudo certo com a humanidade, não tá bom. Então, onde que é a saída para ficar bom? sim. A galera do craftivismo tá falando direto, tá falando, é por aqui, gente, vamos por aqui. Vamos fazer arte, vamos fazer tricô, vamos enrolar as árvores, vamos deixar mensagens bordadas em ponto cruz. Ai, vocês são umas abadauê mesmo, vocês são umas natureba. Eu ouço que eu sou natureba, riponga faz 10 anos na internet, né? Eu sugiro meditação nas escolas, pau, toma na minha cabeça. Que Sim, não tem sim, sim. nada, que eu não sei de nada, que não sei o que lá. Não, o seu mundo não existe, Fabiana. Esse seu mundo não existe. O É mundo, só da sua cabeça. Eu falei, ah, tá. Vou ficar o meu aqui dele olhando vocês fazendo merda aí. eu não sou real, que eu não vivo na realidade. Então, até a minha É, própria realidade, ela passou a ser um lugar onde pode ser negado e tripudiado, né? O que é muito, assim, eu não me ofendo, não. Eu acho que eu gosto de uhum, analisar o sistema. Eu falo, nossa, é tanta dor, tanta tristeza, tanta falta de carinho, que uhum, vira isso, né? Que a pessoa olha para o outro e fala, não, você não pode falar isso que você está falando, que a sua realidade não existe, como se eu não existisse. Então, uhum. nega a existência do outro. Aí, por isso que eu gosto do craftivista ou artivista, que ele é o cara que vai passar as mensagens a partir de um lugar mais gostoso, mais poético, mais lúdico, Uhum. que deu um tempo para preparar, que colocou energia. Eu sou das energias também, né? Que colocou, Também. colocou essas energias ali, fez aquela alquimia, aquela magia que a arte vai ajudar a comunicar. Então, eu acho que eu tô nesse caminho. Óbvio que eu continuo falando muito, sou muito racional, ainda tenho minhas questões aí no meu processo de evolução. É capricorniana, né? Eu A sou gente faz aniversário. Você é de que dia? Dia 30, não é? 30. Eu sou 29. É. Eu sou Caprica com ascendente em Câncer e Lua em Gêmeos. Então, Olha, eu sou Capricórnio com ascendente em Gêmeos e Lua em Áries. olha lá, tá vendo? Ah, você tem cara de Linhares mesmo. Que legal. É, então, é isso. Os nossos gêmeos aqui que falam bastante, o povo do carinho, né, dos cancerianos e as Caprica pé no chão, né, que sabe que tem. É, e é daí. As pessoas costumam falar o futuro é da criança, né? Botando uma culpa, uma responsabilidade em quem nem sabe que está no mundo. Para mim, o futuro é do adulto, porque é ele que está formando a criança. Então, o que as minhas filhas são hoje nada mais é do que aquilo que eu imputei nelas alguns anos atrás. Elas vão se fazer diferente, vão se criar no tempo de cada uma, né? Mas vai ter uma basezinha ali que a culpa é minha. Eu acho Culpa, que responsabilidade, né? Foi o que eu coloquei, é. né? Então, se você tá todo cagado, tu vai criar alguém todo cagado. Não se preocupe, que daqui a 20 anos vai chegar a hora dele estar atuando e ele vai estar atuando errado. Então, eu acho que mais do que nunca é necessário aquela coisa de você se autoeducar, se conhecer, se criar de novo, se a sua criação não tá boa, não tá adequada com a realidade, para que você tenha o que passar para melhorar realmente a vida daqueles que vão chegar, né? Que vão assumir o teu lugar daqui a pouco. Então, eu não gosto dessa coisa de, o futuro é da criança. A criança é o futuro do país. Não, a criança não é nada. Não, e Quem é o adulto. as Quem crianças, tem que fazer e falar e resolver é o adulto. É ele que prepara para a criança. o adulto que está infantilizado, ele apavora a criança, né? Ele vê, ele Sim.
fala, estamos com problema, o pandemia do coronavírus e não sei o que, e daí põe um puta desespero na criança. E aí a criança que não tem nenhum recurso para lidar com aquilo assusta, fica arrasada e acha que o problema... A gente vê com a questão do colapso ambiental, né? A gente vê muita gente que se coloca num papel de educador, né? Seja escolar ou não, ou familiar, sei lá, ou no curso que você foi fazer, mas alguém que está num lugar de mestre, que vai passar algum conhecimento, apavorando a criança e dizendo, você tem que cuidar da água, porque vai acabar a água no mundo. E qual é o poder que a criança tem sobre aquilo? Nenhum! Não, para depois ficar achando que é o lixo que ela faz que acaba com o planeta. Isso! É a água do chuveiro. É o banho dela de 20 minutos que acaba com a água potável do mundo. Ela, né? E aí a pessoa termina de dar essa aula e vai lá e compra 5 quilos de carne, come e não foi é da criança, né? Então, assim, a nossa geração de adultos vai mal, mas a gente pode melhorar, porque não é tão difícil. Não é tão difícil. Tem espaço. Tem muito espaço para melhora. E não é difícil. Tá ao alcance. É só... Tem que rolar uma desconstrução grande, né? Você tem que negar muito a tua origem, negar muito quem te ensinou, o que te ensinaram, como colocaram, os privilégios que você conseguiu hoje. Aí eu falo privilégio de pessoa mesmo, né? Porque vai de cada um. Assim, não estou falando de raça, né? Do branco, do negro, nada disso. Você tem que abrir mão daquilo que você alcançou para reavaliar quem sou eu no movimento, né? O que eu estou potencializando, o que eu estou compartilhando aí com o geral. E ser muito sincero, né? Às vezes você está fazendo merda, então está na hora de você parar, se rever. Tem que ter um pouco de humildade nisso, né? Você tem que, às vezes, se achar um ridículo. Quem não consegue se achar ridículo tá com problema grave. De vez em quando eu falo assim, meu Deus, mas que ridícula que eu fui. Como é que eu posso melhorar isso, né? Como é que eu vou conversar com alguém, vou fazer alguma coisa? A gente está muito apegadão num padrão de sucesso que foi imposto para a gente lá na década de 70 e 80, né? Que é o corporativo, que é o sucesso financeiro, que é a estabilidade, que são os empregos, que enfim, é tudo que a gente aprendeu daqui até hoje. E muito difícil chegar com 40 anos e falar, puta que pariu, me contaram uma mentira, não é bem isso. Tem que começar essa porra toda de novo, que preguiça. Né? Os sonhos que eu tinha, eles já não são mais. O meu sonho era conhecer, sei lá, qualquer sonho. As pessoas têm direito de ter os sonhos que elas quiserem, mas às vezes o padrão que a gente teve de vencer na vida, ele talvez precise reajustar. E às vezes é em coisa pequena, né? É como eu brinquei com a história da carne lá e da água. A gente sabe que hoje a gente vai passar pelo colapso climático, muito difícil que a gente consiga não passar por ele, né? A gente vai passar. E ajustes de dieta, por exemplo, seriam essenciais para a gente ter qualquer chance de passar por isso de uma forma mais... escolhas, né? Pequenas escolhas. Ninguém está falando assim, vira vegano. O que a gente pede, né, como uma geração de pessoas que está disposta à mudança é, dentro das suas possibilidades, o que você pode fazer? Porque sentar no problema e falar, não posso fazer nada, eu não vou largar a mão dos meus 4 pratos de carne por dia. Então tá bom, fica isso. Você não vai dizer que você está colaborando com alguma coisa, você não está. Isso vale para tudo na nossa vida. Para tudo, para tudo. Tem um monte de coisa que a gente construiu como sonho, como hábito, como vontade, como prática, como nossa espiritualidade, como nosso modelo de relacionamento, o jeito que a gente cria nossos filhos, que a gente vai ter que desconstruir. E não precisa desconstruir tudo de uma vez. Pode ir um pouquinho por vez. Você não pode parar de comer carne todo dia. Tira uma vez por semana. Só uma. Sim, são pequenas escolhas que a gente faz de não ser tão egoísta, né? De não perpetuar o que não funciona. A gente é meio burro, né? A gente perpetua por apego aquilo que a gente está vendo. É claro que não funciona. Não funciona, não tem jeito. Então, a gente tem que deixar de ser besta, né? A vida começa quando a gente deixa de ser besta. É por isso que eu faço crochê um atrás do outro. Agora eu tô fazendo esse, ó. Que lindo. Nossa! Gente, eu não consigo fazer isso, não. Eu só consigo fazer aquele negócio redondo assim, para as bonecas. Esse aqui, eu fiz esse agora nesse espaço do tempo porque ele chama Chale Vírus. E eu achei que era muito adequado. Super! No futuro, quando eu for velhinha, eu vou deixar ele para as minhas netas e vou dizer... Esse chale... Falar que você fez na pandemia, né? Na pandemia. O que eu fiz manual foi essa, ó. Ai, fofura.
Ela é muito fofa. Elas são lindas, eu sempre amei suas bonecas. Vai a minha manualidade toda ali, toda a minha potência. Ah, eu, Anne, obrigada, adorei o papo, gostei eu muito, foi muito bom, me abriu muitas ideias diferentes, muitas formas de pensar, assim, eu acho que colaborou bastante, assim, muito ah, obrigada. Fico muito grata por você ter que seja um vindo papo aqui bater esse leve, papo. vamos confabulando aí, um pouquinho de cada vez, todo dia fazer uma artinha. E eu gostei da Sim. ideia do artivismo. Vamos fazer um coletivo de gente que faz uma artinha para mandar uma mensagem boa, porque o mundo tá precisando. É exatamente, né? É usar essa potência e esse poder que a gente tem nas mãos de fazer coisas boas, bonitas, sei lá, pode ser um pensamento meio otimista, infantil demais, mas eu acho que se a gente encher muito de coisas boas, chega uma hora que ela é maior do que as coisas ruins, né? A coisa ruim fica meio sem graça, assim, ah, não, ninguém mais é ruim, que merda, né? Não tem mais nada aqui. Mas, o jeito que a gente vê as coisas muda as coisas. Então, Sim, escolher uma perspectiva mais amorosa, mais cuidadosa, mais humana, né? Talvez ajude. E o trabalho manual, ele tá aí para isso, né? Ele ajuda muito nisso. Tem alguma pessoa aqui, a Marcelina. Marcelina, então, a Ariel vai ser algo parecido com isso aqui. Vê se tu gosta logo. Vai se acostumando. Tá bom? não gostar, azar seu, que vai ter que criar. Quer dizer, Já aprende. Se não gostar, aprende a lidar. Porque vai ser um negócio meio parecido com isso aqui, tá bom? Beijo para vocês. Beijo para quem participou, comentou, compartilhou, debateu. Beijo, beijo. até. Amanhã não. Depois da manhã tem o tio Faso fazendo uma live também sobre ser homem e fazer coisas de mulherzinha. Ai, Porque ele é um homem, imagina, é um negão de 2 metros, meu brother, e ele faz boneco. tem um coletivo. Ele lida diariamente com ir no armarinho, querer alguma coisa e, tipo, as pessoas olharem pra ele, tipo, como assim? Você costura? Que coisa de mulherzinha, né? Como isso fica fechado. Tem um coletivo no Chile, ai, eu vou te mandar depois por e-mail, por mensagem. É um coletivo de homens, barbudão, tudo grandão, assim, e eles sentam na frente das casas legislativas e fazem crochê pink. Então, Nossa, imagina, é uma ofensa. e eles ficam provocando esse lugar. É muito legal. Eu vou te mandar depois. Beijo, É ótimo. Beijo. Tchau, tchau. tchau.